Mateus capítulo 13, cuidado com o seu coração. Fala para o seu irmão, para a sua irmã assim, ó, cuidado com o seu coração. Fala aí, cuidado. Antes disso, da gente entrar na palavra, deixa eu já perguntar aqui, existe alguém aqui hoje que está aqui nos visitando pela primeira vez? Deixa eu te conhecer, levanta sua mão aí por favor. Deixa eu te conhecer, seja bem-vindo, nós temos uma irmã ali, sejam bem-vindos, fica com a mão levantada aí, por favor, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por essas vidas, aleluia, seja muito bem-vindo meu irmão e minha irmã, me casa, su casa também, amém? Os nossos diáconos, o pessoal do Plug, eles têm um card, tá vendo, eles segurando ali, você que está nos visitando, por favor, deixa a gente te entregar, você vai preencher com essa caneta aí, tem que devolver no final, por favor. Você vai preencher, inclusive você vai colocar o desejo. O pastor Léo está aqui com a sua esposa, eles têm um GC do culto às 20h30. O que é GC? Grupo de crescimento. Então você pode participar com o pastor Léo, a sua esposa, os pastores que estão aqui servindo. Acontece minutos, horas antes, né, às 18h30. Você pode colocar esse desejo aí junto com o seu telefone, que o pastor Léo vai receber, ligar para você, inserir em você em um GC, e você vai ser cheio do Espírito Santo, caminhando, tendo comunhão, aprendendo, desenvolvendo para a glória de Cristo Jesus, amém? Então se envolva. Aí também você pode preencher o seu desejo de se tornar, né, membro da nossa igreja. Nós temos aqui vários ministérios para que você também sirva, seja ativo, participe, se envolva, meu irmão, só se você não quiser. Glória a Deus. Deixa eu falar também, deixa eu lembrar aqui a importância disso. Amanhã, segunda-feira, é um dia também muito especial. Toda segunda-feira já é especial. Amanhã, mais ainda, nós temos a estreia do documentário do nosso pastor Márcio, dos seus 50 anos de ministério. É como termina aqui, se conta. Então tá vendo aqui, ó, você pode acompanhar pelo YouTube. A minha mãe me perguntou se vai passar na Rede Super. Vai, mãe, você que está assistindo aí, pelo YouTube, que a senhora nunca consegue colocar, ou diretamente pela Rede Super, às 20h30. É 20h30? 21h30, um documentário, irmão, especial, contando a trajetória, a história de Deus, através da vida de um homem chamado Márcio Vieira Valadão, amém, filho? Então assiste lá e fique ligado. Eu nunca consegui imitar ele, mas um dia eu vou conseguir. Abriu aí em Mateus capítulo 13, lembrando também do nosso campus online, você que nos assiste aí de um outro lugar, município, cidade, estado ou país, e deseja ser membro da nossa igreja, mas não tem uma lagoinha perto da sua casa, está vendo aí o campus online? Você pode se tornar um membro. Obviamente que você não será para sempre um membro virtual. É importante a comunhão dos santos, mas a nossa igreja também é pensado nessa plataforma para facilitar. Tem GC online, acompanhamento pastoral, discipulado e tantas outras, confissão de pecado online, isso tudo para poder abençoar você. E talvez, Tiago, você pensa assim, Tiago, eu queria que tanto que abrisse uma igreja aqui na minha cidade. Como que eu faço? Eu já até conheço pessoas aqui que também querem. Pastor Giba, já está aparecendo o telefone dele aí no seu GC. GC é essa tarja aí que está aparecendo na sua... Não é isso, mídia? Está vendo? Estou aprendendo. GC, você pode ligar para o pastor Giba aí e ficar conectadinho. Conectadinho. Amém? Glória a Deus. Feitos os avisos, eu acho que eu fiz todos. Fique ligado, culto de segunda a segunda-feira. Mateus capítulo 13. Glória a Deus, eu só tenho até meia-noite para poder pregar, senão a gente acaba agarrando. Eita glória. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Acharam? Glória a Deus, vamos iniciar a leitura. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Verso 2, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se.
Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e as secaram, porque não tinha raiz. Verso 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir, esteja pronto para ouvir. Os discípulos, aproximando-se dele, e perguntaram: por que falas ao povo por meio de parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter, e eu os curaria. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos por sua santa, sublime e preciosa palavra. Como é bom estar exposto diante do texto bíblico e podermos ouvir a sua voz por meio da sua santa e gloriosa palavra. Fala ao nosso coração mais uma vez, pelo teu Espírito Santo, através da minha boca. Que o Senhor me use o meu coração também para receber esta mesma palavra que o Senhor me permite anunciar. Que nesta noite saiamos daqui confrontados, exortados, consolados e edificados por meio da sua santa e gloriosa palavra. E você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão e minha irmã, cuidado com o seu coração. O coração não é a terra de ninguém, ele tem dono e você não é o dono dele. Deus é o dono do seu coração. É por isso que você precisa blindar o seu coração. Você precisa proteger o seu coração. Já dizia um grande sábio escrevendo a um Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o seu Bitcoin. Bitcoin, como é que fala? É isso aí, né? Não. De tudo que você deve guardar, guarde a sua herança. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. É do coração que emana a vida, é a sede das emoções. É no coração, obviamente, que a gente toma as decisões pela nossa racionalidade, mas ele transpassa pelo nosso coração. Jesus está em um cenário muito árido e perigoso pela fé que ele está anunciando em sua própria suficiência. Ao mesmo tempo que Jesus está percorrendo a Galileia, a essa altura, já no finalzinho da sua trajetória, aonde Jesus não nasce, mas cresce. Jesus cresce na Galileia, em uma cidade chamada Nazaré, a pacata Nazaré, onde aqueles que deveriam entender quem era Cristo, rejeitaram. É nesta cidade que ele diz: o profeta nunca tem honra na sua própria casa.
O profeta não tem prestígio na sua parentela. É quando nós cansamos de falar para a pessoa que nós amamos: não faça isso, não faça isso. Passamos a vida inteira falando para ela, chega alguém que ela conheceu ontem e dá o mesmo conselho, ela vai lá e faz. Ainda bem que isso não acontece com você, né, irmão? E Jesus entende essa mensagem, uma mensagem perigosa, que atrai tanto multidão, quanto também religiosos. Homens que eram chamados de mestres da lei, que diziam conhecer e dominar a Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Homens que guardavam a tradição judaica, que tinha 613 ordenanças. Irmão, você tem uma ideia que para se tornar um fariseu, você precisaria decorar oralmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura de cor. Nós não estamos preparados para essa conversa não, né? Irmão, eu começo a ler em oração, começo a orar o Salmo 23 assim: o Senhor é meu pastor, e termino: tudo posso naquele que me fortalece. Porque não é uma prioridade às vezes para o meu coração. E Jesus está nesse cenário, e Ele está explicando as notícias do reino de Deus, as bem-aventuranças, a necessidade do arrependimento, do amor ao Senhor e ao próximo. Jesus está anunciando uma mensagem ao coração natural cruel. Imagina só Ele falar para Pedro: Pedro, larga a pesca, come on, me segue, Pedro, follow me. Estou aprendendo inglês, não estou? Minha sogra está aqui de olho em mim. Irmãos, imagina isso. Você o tempo todo está diante de uma mensagem dura, de Jesus, de abnegação, de renúncia. E Ele sabia em cada coração qual era a intenção daqueles corações. É por isso que agora, para que se cumpra tudo que a Escritura diz acerca do Messias, Ele agora começa a contar várias parábolas. A palavra parábola tem um prefixo e um sufixo. Para quer dizer lançar, direto do grego, e bola quer dizer ao lado. Ou seja, a parábola é o lançamento das verdades celestiais, não dentro, mas ao lado. Tiago ficou confuso. Jesus está cumprindo o que Isaías disse acerca da mensagem do Messias, que para alguns a mensagem não entraria, ela ficaria ao redor. Para outros a mensagem entraria no âmago, no cerne, no centro, no mais íntimo do nosso coração. Ela entraria e rasgaria como uma bala dum-dum dentro da nossa alma. É aquele que ouve e desperta, acorda. É aquele que baba quando ouve a palavra. É aquele que faz como Pedro, quando Jesus chamou ele, ele deixou as redes, os peixes e seguiu a Jesus. Como André, como Tiago, como João, como Mateus na coletoria, na hora que Jesus falou: Levi, larga tudo e venha. Imagina Levi, cobrador de imposto, publicano. Ele era um judeu que trabalhava para um império, cobrando os tributos ordenados por César. Aí Jesus diz: Levi, abandona aí o seu trabalho e me segue. Irmãos, por isso que Jesus agora, entendendo que por onde ele está indo, uma multidão segue e não há problema. O problema é não sabermos do problema dentro do nosso coração. Esse é o problema. É não descobrirmos a intenção do nosso coração. Mas se tem alguém que sabe, ele está aqui nessa noite. Ele sabe por que você veio, Ele sabe por que você está aqui, e por isso Ele marcou um encontro com você nessa noite. E Ele começa a dizer assim: vamos lá, vamos acompanhar. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão,
tão grande que por isso ele teve que entrar num barco. O povo comprimia Jesus, apertava Jesus, seguia, eles já tinham costumes de fazerem peregrinações. Um povo que tinha sede e fome de alguém que pudesse os libertar. Expectativa, anseio, desejo. Mas o que estava em cada coração ali no meio daquela multidão, não sabemos, mas Jesus sabia. E essa multidão cercou ele. E ao povo reunido na praia, Jesus começou a falar muitas coisas, porém por meio de parábola. Mas eu tinha um amigo no seminário, que ele sempre me perguntava assim: irmão, você entendeu? Eu falei: entendi. Eu falei: cara, eu não entendi. Não é porque ele era apenas crítico, mas é porque, de fato, ele queria racionalizar o sobrenatural. Não existe Pitágoras ou matemática na ótica de Deus. Irmãos, imagina racionalizar o poder de Deus. Não é lógica humana, é poder para todo aquele que crê. Por isso que a parábola não ensina aos incrédulos, ela antes julga com o próprio juízo num coração já petrificado, confunde ainda mais quem não quer aprender, mas ensina os instruídos. É por isso que Jesus, conhecendo a multidão e sabia que nem todos estavam ali para buscá-los por sua presença, mas eles queriam era pão, milagre, prodígios e maravilhas. Jesus até fazia, Jesus até multiplicava, mas na hora de ensinar as verdades mais profundas celestiais, só os discípulos entendiam os mistérios de Cristo. Porque para entender muito de Deus, tem que abrir mão proporcionalmente da vida para entender da mesma quantidade diante da sua presença. Deus não tem filho prediletos, mas tem filhos e filhas que o preferem mais do que outros. Então quem mais busca, mais encontra. E aí o texto diz que Jesus começou a ensinar por parábolas. E aí ele conta a história de um semeador. No contexto agrícola do campo da época, eles levavam uma sacolinha cheias de semente e atravessavam hectares e terrenos de um lado para o outro, semeando. Eles viviam do trigo, do joio, do cereal. E quando o semeador fazia isso, na semente, alguns enfiavam a mão no estojo e começavam a lançar. Outros subiam em uns burrinhos dentro do jugo dele, e na medida que o burrinho ia balançando, as sementes também iam caindo. Só que o problema é que algumas sementes caíam em terras distintas, porque nem todo solo que a semente era lançada frutificava ou multiplicava. Jesus pega o exemplo real do campo para contar a realidade celestial e para mostrar quem é que tinha um coração receptível e quem é que florescia e endurecia. E aí ele conta que o primeiro semeador, ele saiu justamente para semear, e lançou a semente, e ela caiu, uma delas, à beira do caminho. Irmão, no tempo do Império Romano, a palavra salário vem da onde? Do sal. O sal não poderia ser insípido, ele perder a sua validade. Por isso que a gente tem aquela anedota dizendo: todo caminho leva a Roma, irmão. Agora essa aqui você sabe: quem tem boca vai para... É por isso, porque todo o caminho do império foi pavimentado pelas vias chamado Ignácia da época, e foi o Império Romano quem civilizou praticamente aquele contexto da humanidade, trazendo não só a civilização, mas a lei. Uma grande parte da Constituição também é extraída dos mandamentos, e uma grande parte jurídica do próprio governo imperial romano.
E eles pavimentaram essas ruas, e todo o caminho ali, dominado pelos romanos, levavam ao Palácio Real de César. E o que acontecia? O povo trabalhava por sal, era o dinheiro da época. Nem todo mundo tinha o privilégio de tacar salzinho no peixe, por isso que o bacalhau é salgado. Não é piada não, é de verdade. Porque ele era preservado no sal. Ou você acha que tinha Brastemp naquela época? Geladeira, freezer, frigobar? Tinha não, irmão. Os alimentos eram preservados no sal. O sal, além de temperar, ele também preservava. É por isso que Jesus diz que nós somos o sal. Ou seja, temperamos e preservamos a sã doutrina. Profundo isso, né? Só que quando o sal se tornava insípido, não sei se você sabe, mas sal tem validade, até a água tem validade. Não se podia mais usar. E o que se fazia com sal? Pegava ele e colocava ele no caminho para tapar os buracos, porque também não tinha asfalto naquela época, não tinha minério. O sal é que pavimentava o asfalto. Quando a semente caía sem o semeador ver, ela ficava à beira do caminho. E aí o que Jesus está dizendo? Vou dizer. Não havia, olha só, ficava à beira do caminho. Aí, como ela não entrava dentro do solo, vinham as aves de rapina e comiam a semente. Elas não frutificavam. Essa é a primeira explanação de Jesus, explicação dele. Tem coração que é como esta semente lançada ali, a palavra de Deus entra e fica por cima. É muito sal, é muita terra em cima, é muito sol, e ela não penetra no coração. É gente que ouve, mas continua o mesmo. Você ensina, mas é o mesmo. Coração duro. Aquela pessoa orgulhosa, que não está aqui, que você devia ter trazido ela, que sempre sabe de tudo, que você não consegue encher nunca, porque sempre está cheio. Ele só recebe de gente específica, só se for os grandes profetas. Ele só se for alguém melhor do que ele, se tiver mais doutorado do que ele, ou se for mais inteligente do que ela. Sabe aquele estupetão assim para cima? Alguém que só anda no escarpão e nunca desce do salto. Você nunca consegue instruir aquele coração duro, seco, que você vai pedir para orar. Não, você quer orar para mim por quê? Você está achando que eu não estou precisando de oração? Calma, irmão. É porque eu senti de orar por você. Não. Deus te mostrou alguma coisa? Mostrou que seu coração é duro. Irmãos, este é um dos campos. Cuidado com essa dureza de coração, com essa insensibilidade, com esse orgulho, porque a soberba precede queda. Eu demais, antropocentrismo demais, ego demais, eu falo demais, é minha história. Aquela pessoa que chega numa roda, só ela fala, só ela conta, só ela ensina, só ela instrui. Sabe, gente que nunca aprende com ninguém. Coração duro, a palavra não entra, não dá tempo, porque a semente é lançada, vem a ave de rapina e ó, chupa a semente. Ele está dentro, mas está fora. Ele canta, mas não adora. Ele busca, mas não encontra, porque busca superficialmente. Vamos lá. Aí ele diz que quando o sol sai, as plantas queimam, porque não tinha raiz. É alguém que não é profundo. Já ouviu aquele poema? Cavei, cavei, cavei. Não foi romântico, mas foi profundo.
Ri, irmãos. E dificuldade para vocês entenderem as piadas. Sabe aquela pessoa que não é profunda? Você fala assim, irmão, abre aí para mim em Miqueias. Não é para te envergonhar, nem para me envergonhar, não. A gente não sabe, não faz nem ideia de que é Miqueias, se é de comer, se é profeta, se é gente, a gente não faz ideia. Mas fala assim, irmão, mostra para mim os seus aplicativos, tem todos os streams. Porque não busca raiz na palavra, mas nas coisas passageiras. Miqueias não sabe, mas abre o guarda-roupa, é sapato que não para. É roupa que dá para vender, dá para montar um bazar em casa. Conseguem compreender? Isso aqui não é para humilhar o seu coração, nem o meu. É para a gente guardar e ter cuidado com o nosso coração. Jesus está dizendo isso. Pessoas que têm um coração que não tem raiz. Sabe, gente que você não sabe o que está fazendo. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Uma hora faz isso, começa, não termina, faz e não conclui. Alguém que sai levado por qualquer vento de sã doutrina. Uma hora quer cuidar de não sei o quê, outra hora profissa. Sabe, gente que não tem raiz em nada. Põe um GC na mão, na primeira semana flui. Tem arte, tem testemunho, tem louvor. 3 meses depois não tem nem pão e nem biscoito de polvilho no GC. Não tem raiz. Porque começou a passar aprovação no GC, abandona o mestrado, abandona doutorado, abandona a faculdade, abandona tudo. Quantos estão entendendo isso? Que bênção. Quando eu cheguei aqui na Lagoinha, um pastor olhou para mim e falou assim, filho, você tem que ter raiz. Poxa, você está dizendo que eu sou solto? É. E estava, irmão, solto, liso. Não prestava conta para ninguém. Queria eu ser o dono da minha própria vida. E não existe igreja no singular. Igreja é no plural. Somos nozes. É eu e você. Não existe essa ideia, pastor está pegando no meu pé, está cuidando da minha vida. Você quer que eu cuide da vida de quem? Se o pastor foi chamado para cuidar da vida dos outros. Irmão, se o pastor não puder cuidar da vida do outro, perdeu o sentido do pastoreio. Não adianta chegar assim, sabe, pastor, nós temos dificuldade, você em casa, conta, você caiu, então conta, miséria. Abre o coração, vamos orar, vamos caminhar, segura na minha mão, vamos junto, vamos fluir. É para isso que serve o pastoreio, a igreja. Não é para deixar ninguém caído, é para estender a mão, vamos embora, vamos criar raiz. Mas tem que abrir o coração. A pressão, o teclado chegou à pressão. Vamos correr. Outra parte caiu no meio dos espinhos, cresceram e sufocaram as plantas. E os espinhos, o que é? Depois Jesus explica no final. É os algozes de Satanás. Sabe? Ele chega assim, ó. Oi. Vem sempre por aqui. Cabelo bonito, hein? Você é crente? Sabe? Tomar um café. Mas você é casado. Que café, irmão? Nós estamos precisando tomar vergonha. Sabe quantos conseguem entender isso? A palavra cai, o diabo toma, sufoca. As riquezas do mundo. Sai de um culto como esse, vai pegar ônibus, aí passa alguém com um carro bonito assim, sabe, escutando funk. Aí vai junto, porque pensa assim, ah lá,
Mas quem está te mandando olhar para as coisas dos ímpios? Não deseje o que é deles, porque tudo que eles têm é isso. Nós temos um tesouro eterno. Você tem ideia que para onde nós vamos não precisa de carro, que nós vamos a voar, nós vamos andar na asa do Senhor, nós vamos viver com Ele para sempre. Irmão, não deseje as coisas efêmeras, passageiras, existe muito mais para nós. Então não deixe nada roubar esta semente, nada tirar o seu coração. Quando você vê, guarda, que pode ser que Deus possa mudar essa história. Ao invés de você pegar ônibus, Ele pode te fazer pegar um metrô. Já melhorou. Entendem isso? Queria que eu falasse carro, né? Para isso você levanta a mão, né? Eita, aí, ó, tá vendo? Irmão, cuidado com o coração, não deixa o seu coração ser enredado por isso. Preserve o seu coração, mantenha seus pés na rocha. Não venda o chamado por um contatinho, não negocie o seu caráter por um trabalho ilícito. Não negocie a chamada, não perca o propósito, não se venda no caminho, guarda o coração. É lindo, mas não é para você. É fofo, mas não é para você, porque para você tem que ter o mesmo princípio. Como caminharão dois, se não há comum acordo? Trevas e luz não podem estarem juntos, não faz sentido. Não faz sentido a gente experimentar do santo lugar e depois do profano. Decida, preserve o seu coração, cuide dele. Para terminar, a introdução para a gente entrar na mensagem. Outra caiu em boa terra, e ela produziu 100, 60 e 30 por um. Sabe o que é isso? Não dá para contar quanta semente tem dentro de um sactel de um semeador. Cada semente daquela, quando cai em boa terra, uma única semente produz 100 ou 60 ou 30 para cada semente. Está entendendo? E aqui não é o coração que define a colheita, é a semente do semeador na boa terra, e é ele que faz florescer. Você só tem que guardar seu coração. E eles, quando lançavam, irmão, você já viu, quantos aqui já viram um joio mesmo de verdade? Ah lá, várias pessoas, várias, tinha duas. O joio é igualzinho o trigo. Depois você coloca no Google aí para você ver. Agora não. Quando você abre o joio, está vazio. Não tem uma semente dentro dele. A aparência é igualzinha do trigo. Quando você abre o trigo, se você não tiver cuidado, jorra a semente. Jesus está dizendo assim: tem coração, que é uma terra boa, adubada, fofa, que quando uma semente cai, floresce muitos frutos. Você dá uma célula, vira 10. Ele multiplica. Você dá uma oportunidade para ele orar, nunca mais ele para. É alguém que tudo que você coloca perto, dentro e do lado, cresce junto. É como as palmeiras frondosas.
Ele não só cresce, ele cresce tanto que ele abençoa o vizinho. Os ramos começam a invadir quem está do lado, começa a abençoar quem está perto. É alguém que produz muito, cresce junto com ele, floresce junto com ele. É alguém que experimenta da boa dádiva de Deus. Ele sempre está fazendo da sua vida um louvor para a glória de Deus. Ele sempre está dando pezinho, ele sempre está apoiando, ele está sempre fortalecendo o outro. Alguém que multiplica. A pergunta para mim e para você nessa noite não é qual terreno você é o que você quer do semeador. Só pão, porque está na beira do caminho. Só riqueza, é porque está entre espinhos. Quer multiplicar, é porque é boa terra. É alguém que você olha assim hoje, daqui 20 anos, não mudou nada. A mesma paixão por Cristo, o mesmo amor por Jesus. Passou gente, saiu gente, mudou gente, mas está lá, aos pés de Jesus. Meu irmão, no que nós vamos ver amanhã 5 décadas de ministério, não é nem de conversão não, porque de conversão tem mais. Imagina 50 anos sem desviar, sem arredar o pé, e não é parado não, é florescendo, com uma igreja que com 300 pessoas, hoje são mais de 700 igrejas, inclusive na China. Não estou aqui levantando personalidade, pelo contrário, mas me inspira isso. Hoje ele me parou aqui e falou assim: filho, com o terno dele, não tinha ninguém, eu ia pregar 1 hora, ele falou assim: prega como se aqui tivesse cheio. Porque muitas vezes eu preguei assim, não parou, alguém que não retrocedeu, que pegou aquela semente, aproveitou e multiplicou, e está vendo o fruto do penoso trabalho do Senhor sobre a sua prole, sobre a sua posteridade. Ele está vendo o filho dos seus filhos. Imagina ele vendo o neto dele cantando com a filha, igual ele viu aqui, crescendo, multiplicando, irmão. Irmãos, dá para ver que o interesse não é a quantidade de Lagoinha, mas a proclamação do Evangelho no mundo inteiro. Eu quero chegar aqui, irmão, banguelo, com meu terninho marrom, igual o Didi Mocó, não é porque o dele estava alinhado, com a ombreira grande assim, ó, o sapato maior do que o pé, a orelha que não para de crescer, mas pregando o Evangelho com a mesma paixão de hoje, sempre multiplicando, florescendo, crescendo, abençoando, ativo. Amém? Então fica de pé no seu lugar. E aí Jesus disse assim: sabe por que a multidão não entende? Por uma única razão: porque eles vendo, não veem. Uai, como assim? Ouvindo, não ouvem, e não entendem, porque nele se cumpre a profecia: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que sempre estejam vendo, jamais perceberão, pois o coração deles se tornou insensível. Sabe qual que é o sinal principal da vinda de Jesus? Se chama apostasia. Sabe o que quer dizer apostasia? Coração insensível, duro. Por isso, pais matarão filhos, filhos matarão pais, guerras
rumores, porque o coração se tornou insensível. Abandono da fé, abandono da confiança, abandono do desejo por Deus. Mas nós vamos guardar o nosso coração, amém? Guarde o seu coração.